signo de Áries, energia do momento, pensando nos asteroides, um aconselhamento. Tem mais gente aqui, só a Rose que falou pra mim que é de Virgem. Viraram 2 cartas aqui para Áries. Bueno, não sei que se passa, pero... Serão 2 arcanos maiores, o mago, a torre e o rei de espadas. Mago, torre e rei de espadas. A torre, ela fala de um rompimento, de uma estrutura emocional. Ó, a Vandelia de Peixes. Ela fala de um rompimento emocional. A gente construiu um castelo em cima de uma estrutura que era uma areia, digamos assim, não era sólido, tá? E a gente acreditou naquilo, naquela situação, naquela pessoa, a gente se iludiu, é ilusão pura. Tá vendo a coroa? A coroa simboliza, eu tô dando curso, né? Não posso ficar falando, mas enfim, simboliza o ego da gente. Eu vou dar curso de tarô terapêutico junto com astrologia começo do ano que vem. Assim que acabar o retiro, já vou lançar aqui as datas. Meu feijão preto. E rompe o ego. Às vezes a gente acredita num negócio e pá, cai tudo por terra, né? Esses raios aqui são os raios da verdade, que vão romper a ilusão, o que é falso. Quando sai essa carta no tarô, eu sei que é o momento de maior dor que a pessoa está sentindo. É assim, muita dor, muita dor. Porém, ela tem toda a estrutura para conseguir sair da situação. A carta do mago. A carta do mago, ela fala disso. Ela fala de todos os recursos para sair dessa dor. Vai doer? Mas vai doer pra caramba, porque rompeu a ilusão, tá? Mas isso que vai dar subsídios, inclusive, para a pessoa se reestruturar. E, principalmente, se pudesse dar uma dica, é usar a sua estratégia mental, planejar mentalmente como você vai sair dessa situação, tá? Aqui o rei de espadas, ele é muito inteligente, ele é muito sagaz. Ele na mitologia grega, eu amo mitologia, ele é Ulisses, quem teve a ideia do cavalo de Troia. Ele ganhou uma guerra porque ele foi extremamente inteligente. Não foi com uma força física, então foi por estratégia, por perspicácia. Então, use suas estratégias, né? Planeje, veja bem como você vai sair dessa situação, vai doer, mas você tem todos os recursos, principalmente os mentais, para sair dessa energia dos asteroides no momento para o signo de Touro. Peraí que virou uma. Tá todo mundo fechando o ciclo. Esse ano tá forte o negócio. Caiu mais 2 e caiu invertido. Vamos ver. Touro. Na psicogenealogia, Touro tem assim uma dor ligada à falta de segurança. Ancestrais não se sentiram seguros, não, né, ou passaram fome, necessidade, enfim. Tem aqui o 10 de espadas, uma carta horrível, né? Assim, olha, a imagem dela é assim assustadora, mas é uma carta boa. Significa que a pessoa já chegou no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Já tá no fundo do poço, então agora tem que levantar, né? Porém, o 2 de copas e o cavaleiro de espadas saíram invertidos. Eu vou mostrar assim porque me incomoda mostrar a carta invertida. Me dá um mal-estar mostrar a carta invertida. Então, o 2 de copas, que é o amor, que é a união, junto com o cavaleiro de espadas, que tem ali um movimento, inclusive mental, de estratégias. Só que você tá tão ferido. Aqui a carta é dor, é término, tá? Isso machucou profundamente. Então, provavelmente, para Touro, a gente está falando de um relacionamento, né? O cavaleiro de espadas, no relacionamento, é aquele que conquista, principalmente pela razão, sabe? Por boas ideias, por ter
um bom papo, digamos assim, né? Ele não é um Dom Juan, ele não é um cavaleiro de copas. Ele é... Ai, não consigo lembrar de um personagem. Mas é aquele que conquista pelo papo, digamos assim. Só que houve um término aí, não rolou, digamos assim. Então, o que precisa ser feito? Reconstruir sua autoestima, porque ó, tá bem machucado aqui. Não era uma união verdadeira, ou se você tá vivendo isso, presta atenção, ou se você vai viver isso, talvez não seja um amor verdadeiro. Talvez essa lábia aqui seja só para te conquistar, porque ela veio invertida, ela não veio num bom sentido. Ela não, no uso das palavras aqui, não foi... Como que eu falo? Como que eu posso dizer polidamente, educadamente? Ele te enganou, tá? Tá bom? Digamos assim. Precisa agora prestar atenção sobre isso. Assim, gente, ninguém é enganado. Ninguém é enganado. A gente que se deixa enganar. Porque todo mundo dá sinais. Todo mundo dá sinais. A gente que às vezes não quer acreditar. E aí, ó, vem essa dor aqui. Isso aqui, ai, gente, essa dor... Cadê a câmera aqui, ó? É uma dor muito profunda. Muito profunda. Bom, Gêmeos tem aqui um roubo, tá? Trapaça, roubo mesmo. Essa carta, ela fala um pouco mais disso, né? Tem também aí questões que estão ficando para trás, que você intencionalmente está deixando para trás, ou que estão te deixando para trás em algumas situações. Tem uma situação mesmo de roubo aqui. Pode ser um roubo energético, um roubo de energia, roubo material, roubo de herança. Cada um vai adaptar a sua realidade. Tem uma briga. Aqui é tiro, porrada e bomba mesmo, briga. Porém, essa é briga no sentido em que estão tentando tirar o que é seu por direito divino. Como que eu vou dizer isso? No tarô mitológico isso é mais claro. É como se tirassem sabe o seu carneiro dourado? O que é seu por direito divino? Seja as suas ideias, o seu valor. Estão tentando roubar a sua... Quando falam mal de você... Ai, fugiu a palavra. Conta aqui pra mim, escreve aqui pra mim. Quando falam mal de você, estão tentando tirar reputação. Então, pode ser nesse sentido também, tá? Isso acontece muito em famílias onde tem um narcisismo, um transtorno de personalidade narcisista com tendência à sociopatia ou à psicopatia, que forma aqueles macacos voadores, que se chama, que vai falando mal de todo mundo, com o objetivo de isolar a vítima. Então tem essa energia de fofoca, de maledicência, de tentar roubar. São duas cartas que mostram isso, que tentam roubar a sua dignidade, seu valor, de alguma forma, né? Sua reputação. Porém, essa carta mostra vitória. Você consegue, não vão conseguir, mas é uma batalha, tá? É uma batalha. E aí, assim, use de mentais, de novo, Rei de Espadas, porque você aliás, Gêmeos é um signo de ar, por ser um signo de ar, é muito inteligente, então, assim, não entre nessa, saia disso, você tem condições de sair dessa situação. E você já tá olhando para um outro horizonte. Aqui, ó, a carta de acordos. Acordos no sentido assim, um novo projeto, uma nova história, uma nova situação. Já tá planejando, já tá olhando pro horizonte. Antes você tava num 2 de paus. 2 de paus era assim, parado, feito um 2 de paus. Agora não, já tá começando. Assim, uma negociação, um intercâmbio, No final vai ter um êxito, tá? E tem junto aqui a energia do Cavaleiro de Ouros. Então tá iniciando aí sim um projeto material, uma sementinha. É lento, mas essa aqui, eu amo essa carta. Na mitologia, eu esqueci o nome dele na mitologia, mas é aquele que, quando tá tendo uma guerra, ele leva de povoado em povoado o mel, a água, as sementes, as frutas, ele abastece, ele cuida de todo mundo. Então é um amor, pode vir um amor, Gêmeos, também, que te dá uma segurança material nesse sentido também. Depois de você ter passado, olha, as leituras para Gêmeos estavam difíceis.
Então estavam aqui, ó, tentando tirar tudo que é seu por direito divino, mas agora começa a mudar essa situação. Use da sua estratégia mental, comece a planejar e vem alguém aí para te acolher. Uau, a vida vai dar uma virada e rápida. Gente, só tá saindo Cavaleiros de Espadas, só que ele saiu invertido. Ó, sai a Roda Fortuna. Roda Fortuna sai na posição correta. Roda Fortuna não é dinheiro. É em homenagem a uma pessoa lá na época do Tarô de Marsella, o sobrenome dela era Fortuna, mas a vida da pessoa era uma desgraça, só dava tudo errado. A vida dela só girava, vai mudar e tudo errado, tudo errado. Mas por que dava tudo errado? Porque ela fazia escolhas erradas. Então esse diabinho aqui, esse vermelhinho que tem... Gente, eu dou aula de tarô nas leituras, que coisa. Esse diabinho que tem aqui é o ego. Então são as escolhas erradas, né? Então a vida dela girava ao contrário. Então eu prefiro chamar de roda do destino e não roda da fortuna. Mas enfim, é o sobrenome da pessoa que deu origem a essa carta. E a roda fortuna câncer está girando aqui com base em informações. Lembra, essa carta é invertida, é o cavaleiro de espadas. Mentirosas, com fofoca, com maledicência. E aí, pra quem fez, se alguém fez essa fofoca, maledicência contra Gêmeos, contra Câncer, não vai colher coisas boas. Ou se foi Câncer que fez isso, também não vai colher coisas boas. Então, assim, cuidado, né? Porque o Cavaleiro de Espadas na posição invertida são aquelas fofocas que vêm rápida. A Roda Fortuna também é rápida, a gente tá falando de movimentos rápidos. Então, as pessoas que tentaram prejudicar o canceriano, ou o canceriano tentou prejudicar alguém, espero que não, né? Espero, mas essa leitura tá espelhada. Tentou prejudicar alguém com maledicência, com fofoca, com intriga, com notícias falsas. A roda do destino vem aí. Vamos tirar mais uma. Ah, já viram mais uma, olha que incrível. E a energia do imperador. A energia do imperador o imperador é a união de todos os reis. Então ele tem o domínio da situação. Ele é o rei da cocada preta aqui. Então, a vida do canceriano vai mudar. Essa situação vai mudar. E vai vir a estabilidade, o progresso, o domínio, a situação. Tenha mais um pouco de paciência, porque quem te prejudicou vai colher os frutos disso, canceriano. Ah, vai. O 3 de paus. Rainha de copas e valete de ouros. Bom, a rainha de copas, apesar de ter o domínio, fundo do maço, o diabo. Leão, a rainha de copas, ela tem uma energia de paralisação, uma imobilização. Sabe quando a energia fica parada, não avança? Como o fundo do maço tem o diabo ele fala muito de ego. Pode falar de magia? Pode, tal, mas normalmente são os diabos internos, né? Crenças, formas, pensamentos, auto-boicote, que nos acorrentam aqui. Pode falar de magia também, sim. Agora, por que a energia da rainha de copas, por que tá parado? Por que a energia tá parada? Inclusive, o 3 de paus, que é a carta que mostra assim, uma negociação, abertura de caminhos, novas oportunidades, crescimento, olhar para o horizonte, ela caiu no bloqueio, ela caiu nessa posição. Então, a gente tem uma energia estagnada, uma carta de projetos de avançar no bloqueio. Fundo do maço, a gente tem o diabo. Eu olhei o fundo do maço e falei, tem alguma coisa que está estagnando aqui. Aí veio o diabo. Então pode estar ligado a crenças internas, limitantes, enfim. E tem o valete de ouros. O valete de ouros é... Sabe uma energia de um adolescente? Mas não no sentido de infantilidade, não. Sabe aquela empolgação por fazer novo, por fazer diferente, por ir fazer acontecer? Então tem isso, tem essa energia de um início aqui para uma prosperidade, uma segurança material. Então tem esse bem início mesmo aqui. Valete é uma carta muito jovem. Pajem e o valete são cartas muito jovens. Mas por alguma razão
que aí a gente precisaria abrir uma leitura mais aprofundada. Se quiser, me procurem nas leituras particulares, para entender por que os projetos estão bloqueados e a sua energia está paralisada. E lembrando que tem o diabo no fundo do maço. Pode ser algo interno, ligado a medos, ou pode ser algo externo. Aí a gente tem que ver numa leitura mais completa. Tudo bem, Leão? O que está estagnando, Leão? Se tem aqui um projeto para tudo dar certo. A gente precisaria aprofundar melhor. Enamorados. Eu acho que na leitura que eu fiz já caiu essa carta dos enamorados. As pessoas pensam que enamorados é amor, né? É não. E o imperador no bloqueio. 2 de paus, namorado. Eita, nós. Então vamos lá. Gente, lembrando que é geral, não vai ressoar com todo mundo, são muitas pessoas, muitas energias, pegue só o que fizer sentido, adapte a sua realidade, dê uma olhada no seu signo lunar ascendente, principalmente o complementar oposto, que faz toda a diferença. Bom, enamorados é dilema, não é assim, eu compro um negócio verde ou azul, tô na dúvida, não, é dilema, é aquilo assim que, pai amado, eu não sei como eu saio disso. Eu vou conversar com a pessoa, não, mas eu não vou dar o braço a torcer, sabe? É aquilo que mexe, é uma escolha que mexe profundamente na alma, tá? É dilema. E normalmente está ligado a escolhas erradas. Gêmeos tem bastante isso, porque Gêmeos é regido por Mercúrio. E normalmente tem uma questão de escolha também muito forte. Essa aqui é a carta de Gêmeos. E Virgem é regido por Mercúrio. Tem um dilema grande aí. Tá? E esse dilema, já ouviu aquela expressão parado feito um 2 de paus? 2 de paus. Tá te estagnando, você não tá conseguindo agir. É uma carta boa o 2 de paus, porque é uma carta de planejamento, de estratégia. Tá vendo que a pessoa tá com o planeta, o globo na mão aqui. Ela tá planejando o que ela vai fazer, então tá planejando, olhando pro horizonte, assim, eu vou fazer isso, fazer aquilo, tal. Só que às vezes ela fica só planejando e não vai. Estagna, parado, feito um 2 de paus. Aí que é o problema. Se você tá na sombra da carta, se você tá no que ela, da carta não, do que ela representa. Que é a paralisação, que você às vezes fica ou preso nos obstáculos, na burocracia, o negócio não anda. Mas tem um dilema, algo interno que te impede de tomar a ação, de agir. Só que você, Virgem, você é o imperador, você tem a força de um imperador. Só que essa carta caiu na posição do bloqueio. Essa sua força está bloqueada. O que está bloqueado? Por que você não está conseguindo agir? Porque tem algo que te deixa indeciso. Indeciso, assim, um dilema. Eu estou falando dos enamorados. É um livre-arbítrio, assim, de decisões importantes. Lembrando que não existe comportamento sem motivo. Por que a pessoa está num dilema? Por que ela não consegue agir? Por que ela não consegue ir? Por que ela não consegue... Normalmente está ligado a traumas, está ligado a bloqueios, está ligado a medo, está ligado a crenças. É aí que a gente tem que agir terapeuticamente. Porque falar para a pessoa, vamos lá, decida, você tem tudo para ser o imperador, vai, anda. A pessoa não consegue. Não existe comportamento sem motivo. E é aí que a gente precisa orientar o que fazer, como fazer. Vamos tratar esse bloqueio? Por que você está travado? E aí é olhar no mapa onde estão as posições de bloqueio ali. Tá travada num projeto. Então, meu telefone tá lá nos contatos falando sério, eu te ajudo a entender onde que você tá travado. Às vezes é um medo. Aí eu já vou tratar esse medo com a neurociência, é um trauma. É uma vez em que um projeto lá dos seus ancestrais não deram certo. E aí, essa informação ficou presa no inconsciente. Tô chutando aqui, né? Não sei, Rose. E aí você não consegue agir por honra àqueles ancestrais, digamos assim. Aí a gente faz uma constelação meditativa. Enfim, cada um é uma causa. E a gente vai olhar para isso e trabalhar tudo isso. O mago. O mago, ele tem todos os recursos. Tá vendo que na mesa tem lá espada, pentáculos, uma copa, ele tem um bastão na mão.
Ele tem a lemniscata, que é o símbolo do infinito sobre a cabeça. Ele tem a roupa branca e vermelha, branca ligada aos céus, aos anjinhos, e a vermelha ligada aos prazeres, ao sexo. Enfim, tem tudo. Tudo. Tem todos os recursos. Caminha e transita por todos os lados, e as mãos estão... Significa que ele que vai escolher a direção. Porém, caiu no bloqueio. E quando essa carta, especialmente essa carta no bloqueio, significa que os bloqueios são internos. Não tem ninguém te bloqueando. Por quê? Porque você tem todos os recursos. Tudo tá na sua mão. E tem aqui a carta, é uma carta de medo, né? Tá vendo que nenhuma espada, o 8 de espadas, nenhuma espada tá na pessoa, ela tá livre. Ó, livre. É só soltar essas vendas dos olhos, é um lençolzinho tá amarrando aqui. Mas tá vendo que tem água? A água é emoção, tem alguma questão emocional que ela se paralisa, tá paralisada no medo e não consegue agir. Aí a gente pode estar falando, por exemplo, da Lilith. Aí eu vou olhar no mapa se a Lilith está bloqueada, se a Lilith é um medo profundo, se é uma ferida profunda, se é Quiron, que é algo que vem de outras gerações. Enfim, a gente vai olhar a origem disso. Não existe comportamento sem motivo. Não existe. Certo? Então, o que está bloqueando aí, Libriano, internamente? É uma questão interna, o 8 de espadas. É uma carta de medo. Deixa eu tirar mais uma. Complementando essas duas cartas para o signo de Libra, por favor. Quando cai muito eu reclamo, quando cai pouco eu pego mais. Dá pra ver que eu sou de Gêmeos, né? Mágoa. O que tá prendendo? Tem uma mágoa aí. A necessidade de transmutar essas emoções. A gente tem aqui a temperança. Tem uma proteção espiritual para isso, mas tem a necessidade de reciclar esses sentimentos. E aí, meu filho, você chega num 10 de ouros, que é a plenitude, assim, financeira, material, a segurança. Mas tem tudo interno. Mágoa, aqui é mágoa, medo e algo bloqueia. Você tem os recursos, mas você mesmo se bloqueia. Mágoa e medo, a gente precisa trabalhar isso. Isso que é tarô terapêutico. É falar, precisa tratar isso. Vamos tratar isso? Pra você conseguir chegar nisso daqui? Porque tem essa possibilidade. Precisa transmutar esses sentimentos. É fácil falar pra pessoa, transmuta os sentimentos aí, tá bom, próximo cliente. Não é assim, né? Por que tá travado? Onde tá doendo? Por que tá doendo? Onde surgiu isso? Vamos olhar pro mapa, vamos fazer uma leitura mais aprofundada. Vamos cuidar. Lembrando que 95% dos nossos pensamentos e sentimentos, eles são inconscientes. Nós somos governados pelo nosso inconsciente, não tem como, né? Bom, é o signo mais profundo do zodíaco, também o mais traído, que mais sofre com traição, que vem lá... A gente vai falar na psicogenealogia, eu só tô fazendo propaganda. Semana que vem. Semana que vem? Não, semana que vem ainda vou falar do Sol, Lua, né? Então vamos lá, o signo de Escorpião, dores ligadas aos arquétipos de personalidade, aos asteroides do mapa. Escorpião. É o signo assim que a pessoa vem com a farinha, já voltou com o bolo, já comeu o bolo, já lavou a forma. É o signo que pesca assim, nos detalhes, já sacou tudo. Escorpião. Nós estamos falando de amor, de encontros amorosos, mas para que isso aconteça, é necessário que você resgate a sua força, o seu poder, a sua luz, a sua essência divina. Então, precisa entender por que a sua luz está apagada, por que a sua força está apagada, está bloqueada, para que esse amor pleno, inteiro, 2 de copas é aquele amor de alma, chegue. Então, se precisar de ajuda para tratar o que bloqueia a sua força, meu telefone está na descrição do vídeo. Caiu o Papa, tinha que ser, né? Porque Sagitário é totalmente espiritualizado. E o Diabo, 2 de ouros no bloqueio. A Justiça,
e a morte. Ai, tá fácil. Vamos lá. Bom, claro que não vai ressoar para todo mundo, tá? Sagitário, tem aqui a energia do Papa, que é assim, a energia de proteção espiritual, de ordem, de ética, de moral, que é o Hierofante, que é Quiron, que é o sábio, é o Papa, tá? Alguns tarôs chamam de Papa, outros chamam de Hierofante, é o sábio. O Papa, ele mostra que tem aí uma proteção espiritual, mas é que junto saiu o diabo. O diabo, ele pode falar de manipulação energética, de magia mesmo, feitiço, essas coisas, mas pode falar também de roubo energético, pode falar também de auto-boicote ligado a crenças, pensamentos, ego inflado. Mas como saiu junto com o Papa, que é a proteção espiritual neste tarô, eu acredito que para algumas pessoas pode ter aí uma influência espiritual. Por favor, reforce a sua fé, tá? A justiça está a seu favor, saiu o arcano da justiça, ó, Palas Atena, tá? O arcano da justiça, porque aqui a justiça é a justiça divina, a gente tá falando de justiça dos homens. E todos aqui são arcanos maiores. Está mais um arcano maior, que é o arcano da morte. Não é morte física. É fechamento de ciclo, morte de uma situação, seja ela na área que você está vivendo, profissional, afetiva, familiar. Esse ciclo está se encerrando. Normalmente tem dor aqui, tem um luto, né? Porque, puxa, tantos anos nessa empresa, tantos anos com essa pessoa, né? Tem um luto. Mas tem aí energias que realmente atrapalham, mas você tem proteção espiritual e também proteção da justiça divina. Reforce a sua fé. Se precisar de uma ajuda terapêutica para entender melhor isso daqui, meu telefone está na descrição do vídeo. E aí sai a carta do 2 de ouros no bloqueio. O 2 de ouros ligado a essa situação aqui. O 2 de ouros é uma carta onde você fica balançando os pratos, como é que se diz? Ai, fugiu o nome. Fugiu o nome. Quando a pessoa fica balançando os pratos assim, ó, nesse malabarismo, né? É um malabarismo. É um malabarismo, inclusive, material, financeiro, porque a situação talvez esteja um pouco apertada, tá vendo? O terreno aqui tá totalmente árido, situação difícil, você tá lá equilibrando os pratos, mas com essa morte, com esse fechamento de ciclo, morte, sim, não é física, tá? Com este fechamento de ciclo, os barcos, também tem 2 barquinhos aqui, ó, já estão na água. Os barcos já estão na água. Significa que as coisas já começam a fluir, as coisas já começam a andar. É um período de dor, né? É um período de luto. Reforce a sua fé. Para algumas pessoas pode ter manipulação energética, espiritual, porque saiu essa combinação aqui. O Papa e o Diabo, tá? E o 3 de espadas e o Imperador. 3 de espadas caiu no bloqueio aqui. 3 de espada é dor. É decepção, desilusão, é dor. Mas essa carta, ela mostra um aprendizado enorme. Enorme. Enorme, enorme, enorme. Então, é necessário olhar para o aprendizado que essa ferida traz. Ela caiu na posição do bloqueio, significa que você não está conseguindo olhar para este aprendizado. Como se houvesse uma negativa, assim, não vou olhar para isso, não quero olhar para isso, não consigo olhar para isso. Mas é aqui que está a sua evolução espiritual, a sua mudança de carreira, de profissão, de vida, de relacionamento. O que você deseja para sua vida é olhar as causas desta dor. E quando você olha para as causas dessa dor, a energia do Imperador aparece. O Imperador, ele tem o domínio do material, domínio do mental, domínio das emoções, domínio das finanças, domínio dos recursos. O Imperador mostra que os momentos difíceis ficaram para trás, mas para chegar na energia do Imperador precisa ter o aprendizado do 3 de espadas. É muita dor isso aqui, é muita dor. Por isso eu acredito que esteja até difícil olhar para essa dor, mas é fundamental que se olhe, que se trabalhe, para poder chegar no Imperador, senão... Gente, a vida não é miojo, a vida não é milagre, né? Assim, vou olhar pra dor e já vai aparecer Imperador. Não, dói, né?
Dói. Mas a gente sai muito melhor e muito transformado, muito mais evoluído quando a gente enfrenta essas dores. Não tô falando que é fácil, não. E 2025 é um ano difícil para todo mundo, porque ele é regido por Júpiter. E Júpiter, ele é assim o maior planeta do sistema solar, é aquele que expande tudo. Então, se tem uma dor num relacionamento, ele vai expandir essa dor. Se tem um conflito com a família, aquele negócio vai expandir. Expandir. Se tem um entrave ligado à autoestima, isso vai ficar claro, escancarado e vai refletir nos negócios, vai refletir nos relacionamentos, vai ficar tudo muito pior para que se melhore. Então, é um ano de muita resiliência, aproveite a força, a energia de Júpiter, porque assim, como que funciona a nossa psique? As informações, as dores, os auto-boicotes, os ciclos repetidos, eles vêm, afloram. Aí às vezes a gente não dá conta, ou a gente não quer, ou não consegue olhar para aquilo. A gente coloca para debaixo do tapete e vai tocando a vida. Aí aquela informação tá lá borbulhando, a gente colocou para lá debaixo do tapete e ela de novo aparece numa outra situação, aquele padrão de novo aparece. E aí você de novo não olha, põe para debaixo do tapete. Aí vai vir. E o negócio vai piorando, sabe? E é isso que faz com que no seu mapa existam... Oi, Rafa, bem-vindo. E é isso que faz com que no seu mapa de nascimento existam os planetas retrógrados. O que são planetas retrógrados? São dificuldades, dores, traumas, bloqueios, que nas vidas passadas nós nos recusamos a trabalhar. E aí o negócio vem muito pior. Então, entender que assim, e também o planeta retrógrado, ele é uma oportunidade que o divino dá, fala assim, ó, nós estamos abrindo uma janela aqui astrológica para você olhar de novo para essa dor. É mais uma oportunidade de evolução. Então, olhar para isso. Então, se você tá lá com o 3 de espadas, que no tarô terapêutico é um símbolo do seu inconsciente, tem uma dor no seu inconsciente, só que tá caindo na posição do bloqueio. Você não tá conseguindo olhar para isso. E você tá impedindo todo o fluxo da energia do imperador na sua vida, né? Pro signo de Capricórnio que eu tô tirando agora. Então, as cartas, olhe para essa dor, trabalhe essa dor, porque inconscientemente a gente coloca lá para debaixo do tapete, digamos assim, e isso volta e volta, e volta cada vez pior, né? Boa noite, Rafael. Volta pior porque é como se a gente tampasse a válvula da panela de pressão com o fogo ligado. Eu não vou olhar para isso. Uma hora a panela explode, ou vira uma doença, ou, sabe? A gente vai se auto-boicotando. E eu não tô dizendo que é fácil olhar para as dores, porque não é mesmo, gente. Não é mesmo. Mas é assim que a gente caminha, né? É assim que a gente evolui, assim, enfrentando as nossas dores. A gente pode contar com a ajuda da espiritualidade, com certeza, mas eles não podem fazer a nossa parte. E nunca farão. Porque imagina um filho que tá lá com uma dificuldade na lição de matemática. E aí você vai lá e faz a lição por ele. Tirou a dor de estudar para a prova? Tirou. Só que essa criança vai se lascar na prova. Então, vamos dar um apoio. É o que a espiritualidade faz. Ela dá um apoio para que a gente consiga caminhar, né? Então, assim, tem situações em que a gente precisa mesmo de uma ajuda, limpar os bloqueios, tal, mas arregaçar as mangas, sabe? E trabalhar na mudança interna de todos nós. Signo de Aquário, energia dos arquétipos, 5 de copas. E aí já mais uma carta, por favor. 5 de copas é a carta da mágoa. Uau! O sol e o 4 de ouros. Então, olha só. Carta da mágoa. Então, não existe comportamento sem motivo. Tem algum motivo que faz com que você fique olhando para a dor, para as copas derramadas, para as dores derramadas. Só que o universo mostra que tem 2 taças aqui, 2 copas inteiras, em pé ali, te nutrindo. Mas você tá lá de cabeça baixa, de preto, olhando para, né, água, emoção, olhando para as dores. Então, não existe comportamento sem motivo. Lembrando que existem, na psicologia, os papas da psicologia catalogam mais de 400 emoções. A gente conta nos dedos, né? Tristeza, tristeza, mágoa, amor, são mais de 400.
E as emoções, elas são escalonadas. Por exemplo, amor. O amor, ele não é um sentimento puro. Não é. Para existir amor, tem que primeiro, e existe uma ordem, eu não vou lembrar a ordem agora, existir respeito e admiração. Se não houver respeito e admiração, não é amor, é qualquer outra coisa. É desejo, tesão, ilusão, apego, carência, qualquer coisa, mas não é amor. A mesma coisa para mágoa. Não existe mágoa no sentido puro. Mágoa é derivada de raiva acumulada. E raiva é um sentimento maravilhoso. Quando eu falo isso, as pessoas arregalam os olhos. Que raiva dessa situação. Eu nunca mais permitirei que façam isso comigo. A raiva é um sentimento de colocar limites, de dizer chega. É a energia de Plutão, do planeta de Plutão no mapa astral. Então, assim, ótimo. Só que quando você não consegue colocar esse limite, você fica magoado e fica remoendo aquela dor e não sai do lugar. E aí saiu uma outra carta de apego, que é o 4 de ouros. Ó pra essa carta aqui, quando a pessoa tá apegada, é um medo de faltar recursos. Então a raiva pode vir, sei lá, de uma situação ancestral de guerra, ou algo que aconteceu na sua vida intrauterina, ou no momento em que você foi concebido, ou da sua infância, ou da vida adulta. Na psicanálise, a gente aprende que o inconsciente repete padrões, a gente repete sempre a mesma história, com personagens diferentes, com situações diferentes. Não que a gente gosta de sofrer, porque o inconsciente busca desesperadamente uma solução, um final feliz, um final diferente para aquela dor. Vou falar uma coisa agora que as pessoas vão ficar de queixo caído. Por exemplo, no caso de prostituição, 9 em cada 10 pessoas envolvidas na prostituição foram violadas na infância. 9 em cada 10. Isso que a gente conhece de estatística, fora o que a gente não sabe, né? E no inconsciente daquela pessoa, ela fica desesperadamente buscando um final diferente. Tomara que dessa vez não me machuquem, tomara que dessa vez não me machuquem, tomara que dessa vez não me machuquem. Então ela vai buscar o que machucou para que talvez não seja machucada. É por isso que a gente repete padrão. E é por isso que a gente precisa de ajuda. Porque sozinho a gente não consegue sair disso. Porque os nossos comportamentos, eles são geridos pelo nosso inconsciente. Né? E quando você trabalha essa mágoa, essa raiva, esse apego, esse medo de escassez, de falta, aqui também é uma carta de inveja, tá? Inveja é um dos sentimentos mais difíceis de estudar, porque quando a gente vai fazer as pesquisas, sente inveja? Não, não sinto. Você é invejado? Todo mundo é invejado, mas ninguém sente inveja. Então, é diferente a forma de pesquisar, é com ressonância magnética, mostrando algumas imagens, porque pro questionário isso não funciona, porque ninguém sente, mas todo mundo é invejado. Mas é uma carta de inveja também. Pode ser inveja inconsciente, existe inveja inconsciente, a pessoa não se dá conta de que ela sente inveja, também acontece. E quando você trabalha isso, signo de Aquário, vem o Sol. O Sol é a melhor carta do tarô, é o sim absoluto, é a calma, é a paz, é a clareza, é a solução de tudo. Peraí, deixa eu mostrar primeiro no Instagram, depois no YouTube. É a luz, é a solução. Então, é olhar para dentro, para chegar na energia do Sol. O que o tarô está mostrando? O tarô terapêutico. Trabalhe essa mágoa, trabalhe esse apego. Vamos entender a causa. Por que a pessoa é apegada? Ah, porque ela nasceu assim? Pode ser. Mas qual é a parte da personalidade dela? Tá ligado, por exemplo, a uma situação de escassez, de uma guerra em que ela perdeu tudo e ela passou por muita necessidade. Então, por isso que ela é apegada? Por isso que ela tem medo da falta? Por isso que ela tá ligada na energia de escassez? E assim, não pode julgar, porque a gente não sabe, porque não existe comportamento sem motivo, não existe, certo? Signo agora de Peixes, o último signo do zodíaco, o signo que está terminando um ciclo evolutivo para iniciar o próximo. Signo de Peixes, vamos lá, um signo profundo de água, energia dos asteroides, que são os arquétipos de personalidade para o signo de Peixes. Live toda quarta-feira, lembrando que vai ter um retiro no final do ano, retiro terapêutico. Mandem um oi no meu, tá na bio do meu Instagram, meu WhatsApp.
E aqui no YouTube, nos meus contatos, meu telefone, informações para o retiro e para terapias comigo. Então vamos lá, 7 de paus no bloqueio, rainha de ouros e a justiça invertida. Ai, pai amado. Então vamos lá, vamos com calma. A rainha de ouros é assim. Veja se isso serve para você, pisciano, pisciana. Eu faço, eu posso, eu controlo tudo. Eu tô a rainha da cocada preta. É aquela que fala assim, tá com dor? Então tá doendo, mas vai trabalhar que a vida, né? Vamos trabalhar, a vida tá aí, tá com dor, mas toca. Conversa aí com a sua consciência, põe a mão na consciência e pede discernimento e bora trabalhar mesmo com dor. E existe aqui, o 7 de paus é uma carta de luta, uma carta de briga. Só que, tá vendo que ele tá na posição de defesa, assim? Ele tá segurando, deixa eu mostrar aqui no Instagram, já vou mostrar aqui no YouTube. Ele tá segurando o bastão, se defendendo. Mas isso mostra que ele tem a vantagem, que ele tem a vitória, que ele consegue isso, tá? E essa vitória vem por uma decisão, assim, de controle, de controlar a sua situação, de controlar a situação, tá? Tem a vitória, tem a vantagem, porém a justiça está invertida. Aqui a gente está falando de justiça divina. Difícil justiça invertida, né? Ou seja, será que você está sendo justo nessas decisões? Pode até ter uma vitória aqui. Ou quem está agindo, a leitura pode estar espelhada, quem está agindo contra o pisciano, ou o pisciano contra alguém, uma situação, né? Vamos refletir sobre justo, o que é justo para um, o que é justo para o outro. Talvez você esteja se defendendo de uma situação, mas não está olhando o lado da outra pessoa. Então, às vezes, você está sendo duro, como uma rainha de ouros, que é o controle, né? E aí, talvez não esteja olhando tanto para o outro, ou vice-versa, o outro não está sendo muito duro com o pisciano, certo? Ticum, a missão de vida nessa vida, a correção. Que signo que você é mesmo, que você falou pra mim? Ó, a Vandeli me deu uma ideia, sem querer ela me deu uma ideia. Eu não falei dos nodos nas lives. Fui muito julgadora na última vida. É por isso que a gente tá aqui pra aprender, gente. Que bom que a gente tem essa oportunidade. Nem tudo que nos acontece é karma, mas tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Então, sem esse de peixes, sabe esse chicotinho que você tá segurando? Eu errei, joga fora, porque a culpa é um sentimento que paralisa. E aí a gente não consegue agir. Então, quando a gente substitui a palavra culpa pela palavra responsabilidade, eu fui julgadora. Mas normalmente o julgamento ele vem para se defender, para se proteger. Ele demonstra, o comportamento de julgamento, ele demonstra uma fragilidade muito grande. Então não é ficar, eu fui julgadora, é olhar para a causa do julgamento, que é a fragilidade interna, para que isso realmente mude na sua essência, para que você consiga mudar esse comportamento para todo sempre, para toda a eternidade. É essa a diferença, né? E ela me deu uma ideia, assim, que ela falou de propósito, né, de missão. Eu não falei dos nodos, do nó do norte e do nó do sul, a sombra e a luz dos nodos. Os nodos, eles estão ligados ao propósito, ao direcionamento na vida, no mapa de nascimento. Se a gente não trabalha o que ficou em aberto, às vezes ficaram ciclos em abertos no nosso passado, nó do sul, e aí a gente não consegue avançar no nosso propósito. É como se a gente estivesse andando com o freio de mão puxado. Então vamos supor, a pessoa tem a missão de ser terapeuta, vamos supor. Mas aí ela teve lá uma dor na vida passada, ou nessa, ou na infância, ou na ancestral, vida passada para quem acredita, enfim, em que ela não foi valorizada, a autoestima dela tá lá embaixo, então ela não quer ser vista, ela tem medo, um medo inconsciente. Como que ela vai ajudar o outro se ela tá com esse medo ainda paralisando a vida dela? Então ela precisa tratar isso. Isso que é olhar para o nó do sul para que a gente consiga avançar no nó do norte. Gente, eu tô mais de 2 horas falando, meu pai amado. Entendem isso? Então eu vou também colocar nas próximas lives. Eu falei que eu já ia falar do sol, mas eu acho que eu falo dos nodos na live que vem, quarta-feira, 19 horas.
dos nodos sul e norte, e depois falo do sol, lua, signo lunar, ascendente, né? Signo fundo do céu, meio do céu, vamos falar de tudo isso. Vamos ver se consigo falar a live que vem. Hoje esticou um pouquinho porque eu falei de TDAH, me pediram para falar da neurociência. A live vai ficar gravada. Eu amo cabala. Não dá para eu mostrar aqui, que senão vai balançar aqui. Depois eu mostro aqui. Eu criei não, né? Sonhei com uma mesa radiônica e a cabala estava no meio da mesa radiônica. E a cabala é ligada com os arcanos maiores do tarô. Kiron. Então a gente pode... Olha, uma outra ideia é falar de cabala, hein? Eu vou te chamar numa live interativa pra gente falar de cabala. Topa, Vanderly? Porque a cabala, ela tá totalmente ligada com os arcanos maiores do tarô, que são os direcionamentos de forças espirituais maiores. Os arcanos menores falam do nosso livre-arbítrio. Os arcanos maiores são assim, o destino. Ó, meu filho, vai acontecer isso na sua vida, você vai ter que pedalar, sabe? Entrou na lama, agora sai, sabe? É isso.